5 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um ataque de criminosos durante um evento em uma praça na Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o alvo dos bandidos era um traficante que está entre os mortos. Foram momentos de pânico. Calma, calma, calma. O ataque aconteceu na madrugada de hoje, na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, zona norte do Rio. Durante um evento, homens armados passaram atirando e as pessoas precisaram se proteger. Aí, Paulo, aí, ó. 4 pessoas foram baleadas e morreram, todas com idade entre 17 e 24 anos. Uma outra vítima de 35 anos, atingida na cabeça, teve morte cerebral confirmada. Entre os mortos está Pedro Henrique Barbosa da Conceição, o Marreco. Segundo a polícia, ele era um dos chefes do Morro dos Macacos e o alvo do ataque. De acordo com a polícia militar, o ataque pode ter sido causado pela disputa territorial entre facções rivais. Criminosos do Morro São João, ligados ao Comando Vermelho, tentam invadir o Morro dos Macacos, comunidade dominada pelo 3º Comando Puro, que fica perto da praça onde aconteceu o tiroteio. Hoje pela manhã, as marcas de sangue no chão e cápsulas de pistola revelavam a brutalidade da chacina. O ataque deixou outras 2 pessoas feridas, primos que costumam frequentar a praça. No hospital, os familiares faziam orações. Segundo as investigações, o alvo dos tiros já tinha sido foco de outra ação criminosa no início do mês, fazendo vítimas outros 2 inocentes. Guilherme Souza de Assis, de 13 anos, e o entregador Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20, morreram baleados. A polícia do Rio de Janeiro fez 2 operações contra o crime organizado. 10 suspeitos foram presos na Cidade de Deus, que fica na zona oeste do município. Já no Complexo da Maré, na zona norte, houve protestos. Manifestantes tentaram fechar a Avenida Brigadeiro Trompovski, que liga a Avenida Brasil à Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A polícia disparou balas de borracha para dispersar o grupo. Manifestantes colocaram objetos na pista e atearam fogo. Este ônibus foi depredado. O sistema de ônibus BRT interrompeu a operação por cerca de 1h30. Um grupo chegou a invadir um coletivo e roubou a chave do veículo. O protesto era contra a ação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Ordem Pública no Complexo da Maré, que hoje deu continuidade às demolições de imóveis construídos pelo tráfico de drogas. As investigações apontam que a comunidade do Parque União vem sendo utilizada para lavar o dinheiro acumulado com o comércio de drogas por meio de construção e abertura de empreendimentos. Dentro da favela, os agentes encontraram um depósito de cargas roubadas. Entre o material recuperado estavam produtos de beleza e peças automotivas. A polícia também fez uma operação contra o crime organizado na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Houve confronto e 2 suspeitos foram atingidos e levados para um hospital da região. 10 pessoas foram presas. Os agentes apreenderam 7 fuzis de guerra, 2 granadas e drogas. Na ação, um homem e uma mulher foram baleados na saída de um baile funk na comunidade. Eles foram levados para uma unidade de pronto atendimento e o estado deles é estável. A Polícia Federal resgatou 5 imigrantes clandestinos de Guiné, na África, que estavam a bordo de um navio de carga na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eles foram descobertos pelos tripulantes da embarcação que partiu do Senegal no dia 4 de agosto. Os imigrantes estavam em condições precárias de saúde e, por isso, receberam autorização para o desembarque. Entre eles, havia 2 adolescentes de 16 e 17 anos. E a Defesa Civil do Amazonas busca ainda por 2 desaparecidos após uma balsa naufragar ontem na cidade de Jutaí. Segundo o relato de moradores, o barco teria batido em um tronco que abriu um buraco na embarcação. A Marinha afirma que no total 8 pessoas estavam nessa balsa. Ela tinha como destino a cidade de Fonte Boa. Ao menos 3 garimpeiros morreram
A identidade das vítimas ainda não foi revelada. O motorista de 54 anos foi preso em flagrante depois de atropelar um casal com os 3 filhos que atravessavam uma avenida na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas atravessavam na faixa e são atingidas pelo veículo em alta velocidade. Na delegacia, o motorista disse que perdeu o controle da direção. A mulher e 2 crianças foram socorridas, encaminhadas ao hospital e liberadas após atendimento médico. A filha de 9 anos do casal não foi atingida. O pai de 34 anos permanece internado em estado grave. Em São Vicente, na Baixada Santista, um acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte da soldado da Polícia Militar, Bruna Magalhães Kuraski, de 36 anos. Ela foi atingida por um veículo na contramão. Segundo a polícia, o condutor de 32 anos não tinha habilitação e estava embriagado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motorista bebendo com amigos momentos antes do acidente. Ele foi preso e vai responder por embriaguez ao volante e homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. E 5 pessoas morreram nesta manhã na batida entre 2 carretas e uma van que transportava pacientes na BR-252, no norte de Minas Gerais. Testemunhas registraram o momento em que a carreta atinge a van e tomba na rodovia. Meu Deus, acidente. Que foi? Ai, Deus. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. A batida foi um trecho de serra próximo ao município de Francisco Sá. De acordo com os bombeiros, o motorista da carreta com uma carga de coco verde perdeu o controle da direção e colidiu com a traseira da van, que foi jogada na contramão. O veículo, com 15 passageiros, bateu de frente com o caminhão que estava no sentido contrário. O resgate das vítimas foi delicado. Já foi, calma. Calma, Adri, calma. É minha mão, calma. A van levava pacientes que seguiam para tratamento médico em Montes Claros. 5 ocupantes morreram no local. 10 feridos foram encaminhados para hospitais da região. Os 3 motoristas e os caronas das 2 carretas não se feriram. A polícia do Distrito Federal prendeu o dono de uma loja de armas de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, por falsa comunicação de crime. Ele notificou um suposto roubo de armas em junho desse ano. Na época, segundo o proprietário do local, 100 armas haviam sido furtadas desta loja em Ceilândia. Os suspeitos teriam alugado uma sala nos fundos, aberto um buraco na parede e levaram o armamento sem serem flagrados pelas câmeras de segurança. Revólveres, pistolas e carabinas estavam entre os objetos supostamente furtados. Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que, na verdade, não houve furto. O dono da loja fez vendas ilegais de 76 armas e munições, depois fez a falsa comunicação de crime. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu o dono da loja e apreendeu 69 armas legais que estavam com ele. 4 pessoas que invadiram a loja também foram presas. Uma delas confessou a invasão, mas declarou que não havia armas dentro do cofre. Foi aí que a Polícia Civil passou a investigar a comunicação falsa de crime. Nós conseguimos identificar que essas 76 armas de fogo, ao contrário do acreditado anteriormente, não foram subtraídas em sua totalidade, a Polícia Civil acredita, pelo grupo já identificado, e que, na verdade, o empresário estava ali em curso nas penas dos crimes de fraude processual e comércio irregular de arma de fogo. Os agentes ainda procuram as 76 armas que sumiram para rastrear as vendas ilegais. Essas armas de fogo não foram apreendidas aqui na região do Distrito Federal e a Polícia Civil tem indicativos de que esse armamento foi comercializado para outra unidade da Federação. E olha só, o número de denúncias de maus tratos a animais recebidas pelo IBAMA bateu recorde agora em 2024. Os primeiros 6 meses deste ano já tem o mesmo número de ocorrências registradas em todo o ano passado.
Em Belo Horizonte, 2 mulheres caminham pela rua com os cachorros. A primeira passa tranquilamente com o animal de estimação. Mas repare no comportamento da mulher de blusa preta. Primeiro, ela puxa com violência o cachorro pela coleira. Depois, dá um chute nele. Ela se aproxima do carro que está estacionado, olha para os lados e amarra o pet no pneu do veículo. Depois vai embora como se nada tivesse acontecido. O cãozinho que aparece no vídeo foi adotado e a mulher autuada. Essa advogada especialista em direito animal explica quando o crime de maus-tratos fica configurado. Ferir, mutilar, abandonar, tudo isso é uma forma de maus-tratos. Nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Civil de Minas Gerais registrou cerca de 11 ocorrências por dia de maus-tratos de animais aqui no estado. Em 2023, foram quase 3.800 casos. Desde a aprovação da Lei Sanção, a punição ficou mais dura. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Em Manaus, esse homem de 28 anos foi preso após esfaquear o cachorro de uma vizinha. Apesar da violência, o animal sobreviveu. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal contra traficantes de animais silvestres terminou com 2 presos e mais de 200 aves apreendidas na Baixada Fluminense. Em 2024, o IBAMA já recebeu quase o total de denúncias de maus-tratos contra animais do ano passado inteiro. Foram 909 só nos 6 primeiros meses, número que se aproxima do total de denúncias de todo o ano passado, 939. Infelizmente, depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas, ele tem sido o comércio mais lucrativo, segundo estudos, no Brasil. Os animais são capturados de forma grosseira, eles são transportados em gaiolas, ambientes, cativeiros aí totalmente inadequados. Muitos morrem no meio desse caminho, toda essa trajetória aí. As denúncias da população, que podem ser anônimas, são fundamentais para identificar e investigar quem comete os crimes. A violência contra o animal, ela precisa ser denunciada, né? O animal é um ser que precisa de ter sua dignidade garantida, assim até como o STF já reconheceu. O ideal é que se diz que 190 mesmo, a Polícia Militar, o IBAMA, dependendo do caso, principalmente animais silvestres. Uma ONG do interior de São Paulo ajuda crianças e adolescentes por meio da terapia com animais a recuperar habilidades sociais e criar vínculos. São histórias de menores de idade acolhidos em abrigos depois de serem vítimas de abusos físicos e psicológicos dentro de casa. Aos pés da mangueira, há conexão com a natureza. A roda com canto, dança, cheiro de lavanda e bate-papo aflora os sentidos e dão início às atividades do dia. Ei, calo bonito, calo, ei. Depois, é hora de alimentar e cuidar dos animais. Qual a atividade que você mais gosta de fazer aqui? Alimentar os animais. E você gosta de vir aqui? Eu gosto. A gente também faz atividade. A gente pinta, a gente desenha, a gente conversa. Ainda tem a hora do lanche e atividades pedagógicas. Os desenhos contam muito sobre as histórias difíceis desses jovens e dos sonhos que, por pouco, eles não esqueceram. A gente tenta trazer a criatividade, nutrir essa criatividade, encorajar, trazer essa imaginação de que é possível ser visto como uma pessoa. A ONG Natureza Conecta, que fica em Itu, no interior de São Paulo, recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e oferece tratamento psicológico e pedagógico. É utilizada a terapia assistida com animais para combater traumas como abandono, violência física e psicológica, além da exploração sexual. Os traumas que foram ocasionados, eles foram ocasionados por pessoas que eles confiavam, a família, basicamente. Então, é muito difícil que eles se abram, que eles confiem, em pessoas. Então, os animais, eles são esses facilitadores, esse olhar sem julgamento, esse ambiente seguro, proporciona que eles falem sobre o trauma, que eles possam criar vínculos, O Brasil tem cerca de 32 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento, segundo o levantamento da organização Aldeias Infantis SOS, realizado em todas as regiões do Brasil no ano passado. São jovens que foram resgatados das famílias após a identificação de violação de direitos. Para avaliar os resultados dos trabalhos que são realizados aqui desde 2021,
A equipe multidisciplinar da ONG Natureza Conecta realiza questionários periódicos com os jovens que são assistidos e é através deles que é possível mensurar as mudanças que acontecem na vida dessas pessoas. E esse questionário a gente faz semestralmente e ele nos dá um índice das melhoras, né, desse retorno. Claro que isso, de acordo com como são crianças, a maior parte são crianças que moram em abrigo, a gente também percebe quando elas estão passando vivenciando, por exemplo, uma adoção. E aí esse gráfico também mostra para a gente essas oscilações no emocional dessas crianças. E cerca de 400 mil pessoas com mais de 50 anos estão desempregadas em todo o país. Muitas delas enfrentam dificuldades para conseguir uma oportunidade de trabalho por causa do chamado etarismo, que é o preconceito causado pela idade. Célia era secretária de consultório médico e desde 2012 vive só com a aposentadoria. Por necessidade financeira e para preencher o tempo livre, ela decidiu voltar ao mercado de trabalho. Aos 61 anos, enviou currículo para diversas empresas, mas ainda não conseguiu uma oportunidade. Às vezes dá um retorno falando que o currículo está lá, que qualquer coisa eles vão entrar em contato. É uma forma educada de me negar o trabalho. A expectativa de vida da população é cada vez maior, mas no mercado de trabalho a experiência é pouco valorizada. Uma pesquisa feita em quase 200 empresas no Brasil mostrou que a maioria tem menos de 10% de funcionários com mais de 50 anos. Segundo o estudo, quase 80% das companhias pesquisadas apresentam barreiras para a contratação de trabalhadores nessa faixa de idade. Talvez pela aparência, uma aparência de uma pessoa mais velha, não mais idosa, eu não me sinto idosa. E a tecnologia, ela é para quem é mais novo. Para pessoas mais velhas, como eu, ela não é muito favorável. Por outro lado, algumas empresas tentam mudar essa realidade. É o caso desta rede de supermercados de Belo Horizonte. Aqui, 20% dos 8 mil colaboradores são pessoas com mais de 50 anos. É um público bastante interessante pelo comprometimento, pela maturidade, estabilidade profissional. É um público que atende muito bem o nosso cliente. Dona Antônia foi contratada quando tinha 60 anos. Ela trabalhou por 9 anos como atendente de caixa, agora é recepcionista no Departamento de Recursos Humanos. Eu ouvi muito não. Às vezes marcavam entrevista comigo, na hora a idade influenciava, então era não e não. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes também está recrutando profissionais com mais de 50 anos. Em Minas Gerais, as vagas são para diversas funções no setor gastronômico de Belo Horizonte e região metropolitana. Deveriam, sim, valorizar e dar mais oportunidade para nós do Grupo Sênior. Um levantamento do Sebrae mostra que no primeiro semestre do ano, 6 em cada 10 empregos formais gerados no país foram por meio das micro e pequenas empresas. 2024 começou com o Marcelo procurando emprego. Eu estava fazendo a divulgação por algumas plataformas, redes sociais e também presencialmente. Em junho ele foi contratado. Hoje é recepcionista neste salão de beleza em São Paulo. No momento eu estava precisando bastante, Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a eles e aí estou dando ao máximo todos os dias, para fazer o melhor aqui para a empresa. A sorte do Marcelo mudou com os resultados da empresa do Leonardo. A clientela do salão aumentou e ele decidiu contratar um recepcionista para acompanhar o crescimento da empresa. Ele é um recepcionista hoje, mas eu, como trabalho como recursos humanos, eu quero desenvolvê-lo para um futuro gerente. Então, ele tem essa maturidade, eu dou essa autonomia para que ele venha e fazer o engajamento para que venha me trazer mais clientes para dentro do nosso estabelecimento. Usando dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Sebrae concluiu que de cada 10 empregos gerados no país, 6 estão em pequenas e microempresas. Foram mais de 1.300.000 vagas no primeiro semestre. As pequenas e microempresas foram responsáveis por mais de 777 mil, 59,8%. Desempenho próximo ao do ano passado inteiro. Para o Sebrae, o segundo semestre apresenta tendência de alta. A perspectiva é que a gente ultrapasse 2 milhões de empregos, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200. Isso é muito importante
para chegar a esse pleno emprego e para que a gente tenha uma evolução da população ocupada de uma forma consistente e qualificada. E o mercado financeiro elevou a previsão de inflação para 2024, você vê aqui do meu lado, de 4,20% para 4,22%. Meta de inflação do governo para esse ano é de 3%, só que tem aquele intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, então pode chegar até 4,5%. Estimativa para o PIB, Produto Interno Bruto, subiu para 2,23%. E a previsão para a taxa Selic neste ano permaneceu em 10,5%. Os dados são do Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Mais de 1 milhão de inscritos no concurso nacional unificado não fizeram a prova ontem. A abstenção no Enem dos concursos chegou a 52%, mas foi considerada dentro do esperado pelo governo federal. Lucas dedicou horas aos estudos para prestar o concurso nacional unificado. Ele estava confiante em realizar o sonho de trabalhar na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Espero não estar aqui, né, já cantando vitória antes do tempo, mas assim, me preparei, né, durante as provas me senti bem confiante, né, na grande maioria das questões. Sempre foi um órgão, né, em que eu quis trabalhar, né, e que agora eu tive a oportunidade de fazer esse concurso. O candidato fez a prova em Brasília, cidade que menos teve abstenções em todo o país, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ao todo, 2.100.000 pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, mas apenas 1 milhão compareceu aos locais de provas. Por exemplo, na minha sala, né, tinha cadeiras para 90 pessoas, mas, né, somente 18 a 20 pessoas fizeram a prova. Um dos motivos para tanta desistência pode ter sido a mudança de data, provocada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Segundo a ministra Esther Dweck, os candidatos do estado não foram prejudicados. Desde o momento que a gente tomou a decisão de adiar, a gente fez algumas visitas ao Rio Grande do Sul, a equipe do Retamar, mais gente foi todos os locais de prova para ver todas as cidades, conversamos com as prefeituras, conversamos com o governador, né? Quando a gente ia anunciar a nova data, conversei com o governador para ver se as forças de segurança estariam disponíveis na data, ele garantiu. Além dos candidatos que não apareceram, segundo o governo federal, pelo menos 500 foram eliminados em todo o Brasil por não respeitarem as regras do concurso. Por exemplo, alguns levaram o caderno de provas no fim do exame, o que pode facilitar fraudes. Agora, quem conseguiu fazer a prova precisa ficar atento aos próximos passos. Nesta terça-feira vai ser divulgado o gabarito preliminar das questões objetivas. Em outubro vai ser a vez das questões discursivas. Em janeiro do ano que vem, os aprovados devem começar a ser convocados. Além de se preparar, aqueles que passaram 6 horas sentados, marcando cada questão, esperam agora poder contar também com um pouco de sorte. A estratégia é vem com seu conhecimento, estuda, claro, se prepara, mas é 50% conhecimento, 50% chute, né? Porque nunca tá do jeito que você espera. Ela é formidável, né? Maravilhosa, não tem outra palavra. Foi enterrado neste domingo no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, o corpo de Silvio Santos. A cerimônia foi fechada para o público e breve, mantendo a discrição. Apenas familiares e amigos do apresentador estiveram no enterro. Silvio Santos pediu que não fosse feito velório e que queria ser sepultado seguindo o rito judaico. Desejo que foi transmitido aos fãs nesta placa em frente ao cemitério israelita do Butantã. O Silvio Santos ele criava alegria, ele transformava os domingos na maior alegria do nosso país. E domingo sem Silvio Santos não acabou, não tem mais alegria. Ele vai deixar uma saudade muito grande pra gente. Na saída do cemitério, as filhas Daniela e Rebeca agradeceram a presença e apoio dos fãs, que vieram prestar suas homenagens. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Aqui no SBT, a primeira segunda-feira de trabalho após a perda do apresentador foi de muita tristeza e saudade entre os funcionários. O estacionamento que ele usava será mantido como tributo eterno. No Rio de Janeiro, cidade onde o empresário nasceu, o Cristo Redentor se vestiu de Silvio Santos, em homenagem ao maior nome da comunicação brasileira. A gente já recebeu muito carinho
de muita gente do Brasil inteiro e ver o Cristo, o maior símbolo do nosso país, ali vestido de Silvio Santos, é surreal. Imagens do ícone da televisão brasileira em diversas épocas foram exibidas no prédio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Pelas ruas e avenidas da capital paulista, fotos do apresentador foram exibidas acompanhadas das frases: "Vamos sorrir e cantar, obrigado, Silvio". Vitor Dornelas, médico que cuidou de Silvio Santos, compartilhou nas redes sociais um relato sobre ser responsável pelo tratamento do apresentador em seus últimos dias. O profissional relembrou um conselho que recebeu de Silvio um mês antes de sua morte e afirmou que cuidar dele foi o maior desafio e o maior privilégio que já teve. Em entrevista à imprensa, o presidente Lula destacou a integridade de Silvio e disse que pessoas como ele não morrem. Ele foi fazer uma viagem. Como eu acredito na existência de um outro, mundo melhor e mais justo, eu acho que o Silvio Santos deve estar direcionado para esse novo mundo. Eu estou imaginando que ele está viajando, que ele não morreu. E assim, as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente gosta, não morrem, porque elas ficam no pensamento da gente. Com a expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos, o dólar fechou em queda de mais de 1%, cotado a R$ 5,41. No menor valor dessa segunda-feira, a moeda americana chegou a R$ 5,37. E o índice Bovespa, no mercado acionário, bateu recorde histórico, fechando a 135.778 pontos. Com o resultado, o índice registra alta de 1,19% no ano. E na manhã de hoje, candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram do debate organizado pela Veja. O evento foi marcado pela ausência dos 3 primeiros colocados nas pesquisas à Prefeitura de São Paulo. Participaram do debate a candidata Tabata Amaral, do PSB, Pablo Marçal, do PRTB e Marina Helena, do Novo. Ricardo Nunes, do MDB e Guilherme Boulos, do PSOL, apesar de terem confirmado presença, não compareceram. José Luiz da Atena, do PSDB, já havia confirmado que não participaria. Os candidatos que não compareceram foram criticados pelos adversários. Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, a Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação. Por isso, os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate, fazendo a pergunta, era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto da Atena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Querem, pessoal, que essa eleição seja decidida pelos partidos políticos, em sala fechada, e não por você, eleitor, que tem o direito de conhecer as propostas. Então, essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com Marçal, quando se recusa a responder às minhas perguntas. O candidato Pablo Marçal esquivou de responder a maioria das perguntas, alegando que as responderia depois do debate em suas redes sociais. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Marina Helena e Tabata Amaral reforçaram que pretendem passar um pente fino nos contratos da Prefeitura de São Paulo, caso assumam. Tabata ainda falou sobre propostas relacionadas ao meio ambiente. Marçal e Marina Helena focaram no empresariado. Marina disse também ser a favor da internação compulsória de dependentes químicos. Nós temos algumas propostas. Primeiro, pente fino nesses contratos. Se as empresas não estão prestando um bom serviço, gente, mais do que ninguém, eu trabalhei no Ministério da Economia exatamente com isso. Eu trabalhei lá com o ministro Paulo Guedes, cuidando da desestatização, porque eu sei mais do que
qualquer um aqui que uma concessão mal feita não adianta nada. Que a reciclagem, quando você investe em cooperativas, pode ser inclusive uma grande geradora de empregos, especialmente para quem hoje está desempregado. E aí é tirar da informalidade, impedir que o crime possa atuar e formalizar, legalizar e atuar com cooperativas. A Rede TV deu sequência à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje, o entrevistado foi Altino Prazeres, do PSTU. A conversa comigo está disponível nas plataformas digitais da Rede TV. Veja o principal compromisso do candidato, caso eleito. O nosso principal compromisso é não servir aos grandes empresários que abocanham boa parte dos recursos do município. Então, repito, a gente não quer dar dinheiro, um tostão furado, para as empresas de ônibus, que hoje abocanham uma parte importante da lucratividade do dinheiro que é transferido de subsídio para as empresas de ônibus. A gente queria uma empresa estatal que não desse um tostão furado para essas grandes empresas, assim também na saúde, assim também na educação. Com isso, você economizaria dinheiro. E mais, junto com a população, gerir todos esses recursos, discutir com a comunidade. Onde vamos gastar? Como vamos fazer? Cada escola, a comunidade, olha, o recurso que veio para essa escola é tanto. Nós queremos discutir com vocês a melhor forma de fazer isso. E não como é hoje, uma caixa fechada, onde só eles controlam e, no final das contas, vários setores empresariais, inclusive dentro do serviço público, ganhando muito dinheiro. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que 27% dos municípios no Brasil estão em situação de calamidade ambiental, passando por crises como temporais e seca extrema. A declaração aconteceu hoje durante uma videoconferência para um evento da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Marina Silva destacou ainda que a maior parte das queimadas aconteceu por ação humana e que a Polícia Federal tem aberto investigações para identificar os responsáveis. Nesse momento, nós temos cerca de 1.500 municípios que estão sob situação de calamidade. E essas situações, às vezes, não são tão visíveis, mas o poder público, sobretudo o Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente em vários aspectos, lidam com essa realidade o tempo todo. No caso do Brasil, com chuvas intensas e secas, estiagens intensas, como acontece agora na bacia amazônica e está acontecendo em toda a bacia do Pantanal, em que está decretada escassez hídrica severa, com umidade que chega às vezes a 12%, a taxa média de umidade, ventos de 50 a 70 km por hora, com temperaturas altamente elevadas, levando à situação de ignição e incêndios. Essa seca, esse calor fora de época, Igor Silveira, você que nos traz todas as informações sobre a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, William, boa noite para você que está em casa. Pois é, o tempo continua quente em grande parte do país, mas no sul gaúcho tem previsão de chuva por lá por causa da passagem de uma frente fria. Essa chuva não tem força, então ela não avança para Santa Catarina e muito menos para o Paraná. Agora, no centro do país, esse calorão se mantém e a umidade relativa do ar também continua baixa. Tudo isso porque o bloqueio atmosférico ele impede a entrada de umidade nessas regiões, viu? Então, vai esquentar bastante. E aí tem risco também de queimadas. Aqui a Defesa Civil de São Paulo fez um mapa aqui do risco dessa queimada toda. Olha só, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, emergência. Agora São Paulo e registro alerta para queimada amanhã. Aqui na capital paulista, as temperaturas seguem altas nos próximos dias. Olha, a máxima chegando na casa dos 29 graus amanhã e na quarta-feira e 32 graus na quinta-feira. No fim da semana, tem uma frente fria que derruba as temperaturas. Agora, o Rio de Janeiro também começa a terça-feira marcando 33 graus de máxima. Belo Horizonte, 31 e a mesma temperatura para Vitória, no Espírito Santo. No interior nordestino, o calor continua por lá, o sol a pino, mas tem previsão
previsão de chuva em pontos do litoral, principalmente da Bahia. Na região norte pode chover a qualquer hora do dia em pontos do Amazonas e também de Roraima. Só que as temperaturas seguem altas por lá, viu? Máxima chegando na casa dos 36 graus amanhã em Manaus. E olha, no centro-oeste o tempo continua quente e seco e com as máximas chegando aos 41 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, William. Obrigado, Igor. E o intenso nevoeiro alterou o funcionamento de portos e aeroportos hoje cedo em Santa Catarina. O nevoeiro afetou o funcionamento nos principais aeroportos do estado. Florianópolis, Joinville e Navegantes tiveram que fechar para pousos e decolagens nas primeiras horas da manhã. Entre atrasos e cancelamentos, pelo menos 15 voos precisaram ser alterados. O fenômeno afetou também o funcionamento do canal que dá acesso aos portos de Navegantes e Itajaí. Autoridades do Rio Grande do Sul discutem a possibilidade de dragagem da bacia do Guaíba. O projeto pode ser parte da solução para evitar futuras grandes enchentes. Enquanto entidades empresariais defendem a dragagem, o poder público mantém a cautela para não desestabilizar o curso do lago. Consideramos um investimento que é super relevante. Então, há um compromisso também do DENIT de fazer esses investimentos. O Estado tem total interesse e monitora a partir da nossa empresa de portos, que é a Portos RS, a evolução das ações por parte do DENIT. Se não houver a ação por parte do DENIT, nós vamos ter que encaminhar tudo o que for possível com os recursos que o Estado tem disponível para fazer essa dragagem. A dragagem nada mais é do que a retirada de areia de rios e lagos. Entidades do setor explicam que existem duas formas de fazer esse procedimento. Em uma delas, empresários assumiriam a função. A contrapartida seria o direito de comercialização dessa areia. Essa dragagem de mineração seria pegar essa areia, trazer para os depósitos e fazer a venda aqui com o recolhimento de ICM. Outro ponto de atenção do órgão é a destinação correta dos resíduos. Tem material, um lodo bastante contaminado, e daí esse lodo tem que ser destinado para um aterro específico. Não pode largar no próprio curso d'água. Já para quem depende do lago para produtividade, as intervenções precisam ser feitas o quanto antes. Se a desobstrução não acontecer, empresas que ocupam o espaço devem fazer uma paralisação de 30 dias, o que prejudicaria a economia do Estado. Estamos de volta. Um caso de bullying praticado em uma escola particular de São Paulo terminou na morte de um adolescente. Esse caso reacende a importância de se discutir sobre como conscientizar os jovens e proteger as vítimas. Segundo a família do adolescente de 14 anos, bolsista no Colégio Bandeirantes, ele sofria bullying por ser negro, LGBT e pobre. Essa não é a primeira vez que o Colégio Bandeirantes registra caso de suicídio. Em 2018, outros 2 alunos também tiraram a própria vida. O cenário acende um alerta para a forma como a comunidade escolar trata o bullying, seja dentro ou fora da sala de aula. A escola tem que partir do pressuposto de que ela está colocando um monte de crianças juntas, com experiências diferentes, de famílias diferentes, com culturas, hábitos, crenças diferentes, e que isso muitas vezes traz choque entre elas e faz parte do projeto pedagógico aprender a lidar com essas diferenças. Então tem um trabalho preventivo sim na escola, mas também tem um trabalho de tratamento quando começam a aparecer sinais de sofrimento entre as crianças. A violência em ambiente escolar pode resultar em sérias consequências para a saúde mental. Toda a comunidade tem que ser cuidada. Tanto o agressor, quanto a vítima, quanto os espectadores, porque às vezes a gente tem espectadores que ao invés de apontar a gravidade do bullying, batem palma para que aquilo seja um show. Então a gente precisa muito, ter toda essa cultura com todos os campos da sociedade para combater o bullying na sua raiz. A filha da Daniela foi vítima de bullying na escola por ter dislexia. Depois de receber o apoio da comunidade escolar, Daniela acredita que a educação é o melhor caminho para combater a violência. Eu acho que é educacional. É prevenir, é trazer isso para a discussão antes que tudo aconteça. E quando estiver acontecendo, tem que ter uma grande mobilização. Não pode fingir que não é nada, que é só uma questão dos adolescentes ou das crianças que estão envolvidas, sabe? Assim como o bullying, o suicídio também pode ser prevenido. Caso você esteja ou conheça alguém precisando de ajuda, busque o Centro de Valorização da Vida e ligue para 188.
Direção do Colégio Bandeirantes, que é um dos mais, se não o mais caro aqui de São Paulo, disse em nota que está abalada com o falecimento do aluno e que se solidariza com a família e que recebeu suporte emocional. A família teria recebido suporte emocional. Informou também que em maio recebeu um relato de uma situação de provocação contra esse aluno e que forneceu apoio e realizou um trabalho educativo com os envolvidos, mas que não houve indício de recorrência de provocações que se caracterizariam como bullying. O colégio destacou ainda que adota ações diretas quando há uma suspeita de intimidação sistemática e que esse é o primeiro incidente dessa natureza desde 2018, que, convenhamos, não é faz tanto muito tempo pouco assim, tempo, né? Isso que eu fiquei surpresa, né? Desde 2018, foi ontem. No Recife, um edifício na região central precisa ser demolido já, pois corre o risco de cair. A área virou motivo de disputa entre uma professora, a prefeitura e a justiça. O sonho da casa própria virou pesadelo. Andréa mora há 55 anos nesta casa, que fica no terreno do edifício 13 de Maio, área central do Recife. A residência começou a ser construída em 1977. A própria construtora responsável pela obra deu a área dentro do lote para o padrasto de Andréa, que trabalhava como eletricista no local. No entanto, o edifício nunca foi concluído e hoje corre risco de desabar, segundo os órgãos oficiais. Desde então, Andréa recebe ameaças de despejo. Eles só dizem que é para ir para a rua, que eu ainda estou aqui ainda. É para ir para a rua, para sair, para desocupar. Só falei para ir para a rua. Agora eu já falei, eles sabem que eu não tenho para onde ir. Em 2019, a Prefeitura do Recife entrou com um processo na Justiça pedindo a demolição do edifício. No ano seguinte, a Justiça autorizou a derrubada. Como a construtora fechou e o engenheiro responsável pela obra morreu, Andréa foi considerada a dona do terreno, mas nunca obteve a regularização da área. Andréa vive com um irmão especial de quem é tutora. Segundo ela, o irmão foi induzido a assinar um documento de despejo. Em nota, a Prefeitura do Recife disse que é necessária a desocupação do imóvel por causa do risco de desabamento. O risco abrange a casa de Andréa e outras da vizinhança. A Prefeitura disse ainda que garantiu à proprietária um auxílio moradia, além de abrigo temporário, mas ela nega. Não falem em tirar e levar para casa, não. Tirar e ir para a rua. Para a rua, tirar e ir para a rua. Só fala em sair daqui. Andréa denuncia também que a Justiça quer que ela pague pela demolição do prédio, cujos custos podem chegar a 2 milhões. Mas, em nota, o tribunal disse que Andréa e o irmão não são proprietários do imóvel e, por isso, não devem arcar com os custos da demolição. A professora pede justiça. Justiça, né? Eu quero justiça. Eu quero que se faça justiça, porque 50 anos é uma vida. E fora os anos da minha mãe e do meu padrasto, porque até adoecer, ele adoeceu aqui. E começaram hoje as inscrições para o vestibular 2025 da FUVEST, que é o vestibular que seleciona alunos para a USP. Mais de 8 mil vagas estão disponíveis e o David Diogo já aqui conosco no nosso telão, já pronto, na frente da USP, para trazer todas as informações sobre esse vestibular. David, boa noite. Boa noite, William, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, William, para ser exato, são 8.147 vagas, todas elas disponíveis aqui para a Universidade de São Paulo. Os candidatos terão a chance aí de escolher entre os mais de 180 cursos da USP, divididos em 3 áreas de conhecimento. São elas: ciências biológicas, ciências humanas e exatas. Do total de vagas, 4.888 delas estão para ampla concorrência. Outras 2.000 estão disponíveis para as pessoas egressas de escolas públicas e outras 1.200 vagas para cotistas. Vamos lembrar aqui que os interessados devem fazer essa inscrição até o meio-dia do dia 8 de outubro. E isso deve ser feito para ali o preenchimento de um formulário com os dados pessoais e também um questionário que está disponível no site da instituição. A taxa de inscrição, que é muito importante para todos, ela custa R$ 211. A primeira fase do exame já está agendada para o dia 17
17 de novembro. Já a segunda fase ocorrerá em 2 dias, 15 e 16 de dezembro. A divulgação da primeira lista de aprovados será no dia 24 de janeiro. Amanda. Obrigada, David. E daqui a pouco o esporte, a primeira cesta de 4 pontos da história. A gente conta tudo já já. Rede TV News faz uma pausa e volta já. E o governo vai contratar pesquisadores para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. Uma portaria publicada hoje pela Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Estado cria um grupo de trabalho para fazer um diagnóstico preliminar das causas e consequências sociais e econômicas da calamidade pública provocada pelos eventos climáticos no Estado. O grupo vai ter 16 integrantes e vai ser responsável pela elaboração de propostas e projetos para reduzir as consequências das enchentes e identificar possíveis riscos futuros. Uma queimada de grandes proporções fechou o Parque Nacional da Serra do Cipó, área de preservação e proteção ambiental na Grande Belo Horizonte. Bombeiros, brigadistas, voluntários e equipes do ICMBio combatem vários focos de incêndio. Os primeiros foram registrados na tarde de ontem. A estiagem e a baixa umidade na capital mineira, que não tem chuva há mais de 120 dias, atrapalham os trabalhos e fazem as chamas se alastrarem rapidamente. As causas do incêndio são investigadas. A principal suspeita é de que tenha sido criminoso. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convidou ministros do governo Lula e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para um encontro com o objetivo de discutir o entrave sobre as emendas parlamentares. Repórter Igor Damasceno já está conosco aqui, direto de Brasília, ao vivo, para explicar um pouco. Parece que é uma atuação do STF para tentar melhorar o clima, né, Igor, entre os 3 poderes aí em Brasília. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite a todos. É isso mesmo, o encontro está marcado para amanhã, com o almoço, por volta de meio-dia. Nós apuramos que o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, deve receber o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lira e Pacheco já confirmaram que estarão presentes nesse encontro. E os demais 10 ministros do STF também foram convidados. Como vocês bem disseram, essa reunião é uma tentativa de Barroso tentar promover um diálogo entre os 3 poderes em meio ao impasse provocado pela decisão do STF de suspender o pagamento das emendas impositivas até que Congresso e governo encontrem um consenso e fechem um modelo mais transparente para o repasse desse tipo de recurso. Na semana passada, o STF manteve o repasse de emendas suspenso, o que gerou insatisfação entre os parlamentares. Apesar da decisão, os magistrados da Suprema Corte disseram que querem resolver esse impasse o quanto antes, já que as prefeituras alegam estar prejudicadas porque contavam com o repasse dessas emendas para a execução de obras públicas. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Volto com vocês aí no estúdio. Vamos ver o que sai dessa reunião amanhã, se eles fazem as pazes. Obrigada, Igor. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo pediu uma investigação que pode resultar na cassação do registro da candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, à Prefeitura de São Paulo. O pedido tem como base abuso de poder econômico, porque Marçal estaria assegurando ganhos financeiros aos apoiadores nas redes sociais para que divulguem a propaganda eleitoral, além da distribuição de brindes com propaganda durante o Carnaval. O órgão também pediu a suspensão do registro do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, por abuso de poder político e econômico. Durante um evento no feriado de 1º de maio, o presidente Lula pediu votos a Boulos, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral. A defesa de Boulos informou que não há motivos no pedido para a suspensão e pediu adequações para respeitar o rito de registro de candidaturas. Procurado, o candidato Pablo Marçal ainda não se manifestou. Você já parou para olhar para o céu hoje?
Se não parou, não perca a chance. Hoje é dia de superlua azul. E é por isso que a gente vai para o Rio de Janeiro. Tony Vendramini, que está nesse cenário maravilhoso da praia Copacabana. Aí, Tony, me diga exatamente onde você está e se já dá para ver uma lua linda daí. Boa noite, Amanda. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, eu estou no calçadão de Copacabana, fez muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro, então ainda tem muita gente aqui passeando, praticando esporte, num cenário ainda mais bonito do que de costume e com certeza ainda mais romântico. Certamente, se a gente der uma volta por aqui, vai encontrar alguns casais de namorados, porque é noite de superlua azul, né? Um fenômeno que acontece quando o satélite está mais próximo da Terra. Isso faz com que ela pareça maior e mais brilhante. A superlua azul pode ser vista de qualquer lugar do Brasil, desde que não haja nuvens, viu, Amanda, William? Hoje é o auge do fenômeno, mas ele pode ser observado até quarta-feira, quando a Lua vai mudar para a fase minguante. Segundo a NASA, existem 2 tipos de superlua azul, a sazonal e a mensal. Essa que a gente está vendo é do tipo sazonal. Ela acontece quando há 4 luas cheias na mesma estação. A mensal acontece quando tem 2 luas cheias no mesmo mês. Essa superlua azul só volta a acontecer agora, somente em 2037. Amanda, William. Obrigado, Tony. E o Rede TV News fica por aqui com imagens dessa lua maravilhosa que está lá fora. Bom para aproveitar a paisagem, porque a próxima vai demorar depois dessa. Boa noite, até amanhã.